aqui, vocês podem falar. Bom, deixa eu desmontar esse circo aqui, para que a gente comece com o conteúdo de projeto de circuitos lógicos. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Câmera é fio para tudo quanto é lado, meu Deus do céu. Pronto. Pronto, gente. Vamos ver. Aqui. Vamos efetivamente para a nossa aula de hoje. Bom, a gente até a aula passada, deixa eu tomar um gole do meu chazinho. A gente até a aula passada, a gente tinha trabalhado com álgebra de Boole, né? Foi exatamente o assunto da aula passada. Mas antes de álgebra de Boole, a gente já tinha dado uma pincelada em análise de circuitos lógicos. O que é análise de circuitos lógicos? Você tem um circuito e a partir desse circuito você pode obter duas informações. A expressão lógica que descreve aquele circuito e a tabela da verdade que descreve aquele circuito. A partir da tabela da verdade, você pode chegar tanto na expressão lógica quanto no circuito propriamente dito. A tabela da verdade é sempre a ferramenta primordial para que você possa, inclusive, simplificar o projeto de um circuito. Mas entendam, até agora, o que a gente tinha visto foi basicamente, uma vez que o circuito está pronto, a gente analisa o funcionamento dele. Então, alguém chega com um circuito para vocês e diz, como é que esse circuito funciona? Aí você vai, pega lá, tem um esquema daquele circuito, né? As portas lógicas, como é que eles estão montadas, como é que ele está montado. Aí você obtém a expressão, constrói a tabela, e aí a partir da tabela você sabe, né? Isso aqui é para essa sequência de entradas aqui, o circuito vai dar esse tipo de saída. E a partir daí você pode melhorar o projeto ou não. Simplesmente ter o conhecimento do seu funcionamento. Hoje, a gente vai especificamente entender como é que a gente deve projetar um circuito. Então, uma vez que a gente tem um problema, a gente transforma esse problema num problema lógico, né? Ou pelo menos, uma vez que esse problema é um problema lógico já, a gente transforma esse problema em um problema de projeto de circuitos lógicos. Então, a gente tenta solucioná-lo utilizando circuitos lógicos, utilizando lógica digital. Então, beleza. Normalmente, a sequência, né, para que a gente faça o projeto de um circuito digital, ela depende de algumas etapas, dentre as quais a primeira e a mais importante é o conhecimento do que nós chamamos situação, que nada mais é do que o problema. Uma vez que você conhece o seu problema, você vai levantar uma tabela da verdade associada àquele problema. Dado que esse problema é um problema de lógica, é um problema lógico, é um problema binarizado, é um problema que a gente consiga resolver utilizando os conhecimentos de lógica. De posse da nossa tabela da verdade, a gente vai para o próximo passo da sequência, que é a expressão da saída. Nada mais é a expressão lógica que descreve o funcionamento, né, que descreve logicamente, utilizando a álgebra de Boole, aquela tabela da verdade e, consequentemente, aquele problema. Depois que a gente está com essa expressão, que normalmente é uma expressão grande e bem completa em relação ao funcionamento do problema, a gente vai para um dos passos mais importantes no projeto de um circuito digital, que é a simplificação da expressão.
Você está com uma equação gigante, você vai pegar essa equação e vai simplificar ela para que o circuito seja o mais compacto, mais simples possível de se implementar. Depois que você faz essa simplificação, perceba que até aqui, até esse passo aqui, até essa parte de simplificar a expressão, até isso aqui, tudo que você fez está no papel. Né? Tudo que você fez é com o conhecimento do papel, é com o conhecimento da teoria. Então, até aqui é teoria. Nesse ponto é que entra a prática. Só a partir do momento em que você tem a expressão simplificada, só a partir do momento em que você reduziu a complexidade do seu circuito no papel, é que você vai para a prática, para montar o seu circuito. Porque não faz sentido você montar o seu circuito a partir dessa expressão, porque muitas vezes essa expressão ela é muito maior do que realmente o circuito necessita. Né? Ela utiliza muito mais portas lógicas, então o consumo vai ser maior, taxa de falha, tem uma porrada de coisa que está associada a um circuito mais complexo, certo? Então, não faz sentido você montar o circuito a partir dessa expressão de saída. Às vezes, é o que você está com problema nessa parte de simplificação, o cara quer simplesmente ver o funcionamento, o cara monta com isso aqui. No mundo real, né, num ambiente corporativo, isso vai acontecer muito difícil, muito difícil. Você vai precisar fazer uma simplificação da expressão, né, sempre buscando a menor quantidade de componentes. Certo. Então, o que é a situação? Só relembrando. A situação é a descrição da operação que se deseja realizar através do circuito, com a definição das entradas e saídas necessárias. A situação nada mais é do que como esse problema existe no mundo lógico, como ele é descrito no mundo lógico. Quando se entende essa situação, é possível montar a tabela da verdade, né, que representa toda a estrutura lógica, né, toda a combinação lógica associada àquele problema, incluindo a saída para todas as possibilidades de entradas possíveis daquele circuito. Através dessa tabela da verdade, pode ser obtida a expressão booleana, que normalmente é a expressão canônica do circuito, é a expressão completa do circuito. Essa expressão, ela pode ser expressa, essa expressão pode ser expressa, é óbvio, né? Essa expressão, ela pode ser obtida de duas formas. Ela pode ser obtida como soma dos minitermos ou produto dos maxitermos. A gente vai entender a diferença de um para o outro. A expressão de cada saída, perceba, esse circuito, ele obrigatoriamente não precisa ter apenas uma saída. Pode ser um circuito que tem mais de uma saída. A exemplo, se a gente pegar lá aquele nosso bom e velho exemplo de guerra, A, B, C, in, a gente tem aqui, ó, saída, soma, C out. Carry in, carry out. O nosso bom e velho somador. Se vocês observarem, esse circuito aqui, ele é um circuito que tem 3 entradas e 2 saídas. Para cada saída, você vai ter uma expressão lógica associada a essa saída. E, consequentemente, se para cada saída você tem uma expressão lógica, para cada saída você vai ter um circuito lógico. O circuito é, então, construído, né, a expressão de cada saída deve ser simplificada, para que a gente reduza o número de portas, e o circuito só, então, é construído através da expressão de cada saída, certo? Bom, vamos para um exemplo. Um exemplo aqui, esse exemplo ele é dividido em 2 partes. Vamos imaginar um circuito bem simples utilizado em periféricos de computador é o decodificador de endereços, que deve habilitar a entrada de dados quando o endereço enviado pela CPU for igual ao do periférico. Então, imagina, sempre que o computador precisa habilitar um dado dispositivo sempre que o processador do seu computador precisa habilitar um certo dispositivo dentro do seu computador, o processador precisa habilitar o leitor de cartão
do seu computador para ler os dados que tem no cartão. Então, sempre que ele precisa habilitar um periférico, para que isso aconteça, o que é que normalmente ele faz? Ele manda no barramento de endereços o valor do endereço desse periférico. Na hora que o periférico percebe, opa, meu endereço chegou aqui, isso quer dizer que o CPU está querendo conversar comigo. Então, ele vai ler a informação e bota no barramento de dados. O computador, ele normalmente é uma estrutura feita da seguinte forma. Aqui a gente tem o CPU, ou a nossa unidade central de processamento, e aqui a gente tem um bocado de periféricos. Aí, que periféricos são esses? Teclado, mouse, monitor, é tudo periférico. O CPU, né, o nosso processador aqui, a nossa unidade central de processamento, né, você vai ver que CPU e processador são coisas diferentes, mas nossa unidade central de processamento, ela vai conversar com todos esses periféricos. Para conversar com todos esses periféricos, normalmente existem dois barramentos. Barramentos é como se fosse, assim, duas estradas pelas quais andassem transportes diferentes. A informação que é trafegada numa estrada é uma informação de um tipo, e a informação que é trafegada na outra estrada é de outro tipo. Então, aqui a gente tem aqui, ó, o barramento de cima, que vai ser um barramento, e o barramento de baixo, que vai ser outro. Eu vou dizer que o barramento de cima é o barramento de endereço, e o barramento de baixo vai ser o barramento de dados. Toda vez, esses periféricos, eles são conectados nos dois barramentos. Toda vez que o processador quer conversar com um desses dispositivos, dispositivo A, B, C, D, o que é que ele faz? Ele manda aqui no barramento de endereço o código referente ao endereço de algum desses dispositivos. Então, se ele mandar aqui no barramento de endereço B, isso quer dizer que ele quer conversar com B. E aí, B faz o quê? O que ele tiver de informação, ele bota aqui no barramento de dados, e do barramento de dados, essa informação vem para o CPU. Podia ser o contrário, podia ser o CPU bota o conteúdo, o endereço B aqui no barramento de endereço, B sabe que o CPU está querendo conversar com ele, aí o CPU vai e manda um dado para B. Por quê? Porque tem dispositivo que tanto recebe dado, como dispositivo que envia dado. Se o monitor, por exemplo, o monitor não lê nada, o monitor só exibe. Então, o monitor vai receber dados do CPU. O CPU manda o barramento de endereço, monitor, eu quero falar com você, e manda o dado que quer enviar para o monitor. Ao contrário do teclado. O teclado não recebe dado, o teclado só envia. Quando você está digitando aqui as informações, o teclado está enviando dados para o processador, certo? Então, tem dispositivos que vão enviar, tem dispositivos que vão receber dados do CPU. O CPU tanto recebe como envia, tanto um como o outro, certo? Beleza? Então, sabendo disso aí, vamos voltar para aqui para o nosso exemplo. Imagine um caso simples, onde o barramento de endereços é de apenas 3 bits, e o periférico possui endereço igual a 2H. O que é que significa endereço 2H, gente? Quando aparece assim, 2H, o que é que isso quer dizer? 2 em hexadecimal. Beleza, 2 em hexadecimal. Lembrem, né? Isso aqui está me dizendo qual é a base que essa informação está, certo? 2H. Isso quer dizer que esse barramento, esse dispositivo aqui, essa estrutura, tem um periférico que tem endereço 2H e que o processador, o CPU, está querendo conversar diretamente com esse dispositivo, certo? Considera um barramento de dados de 4 bits. O barramento de endereço tem 3 bits e o barramento de dados tem 4 bits. O que é que ele quer nesse exemplo? Que a gente construa um circuito para identificar, né, esse circuito ele deve ter 2 etapas, né, 2 estruturas, esse circuito, o circuito como um todo, na verdade são 2 circuitos. Um desses circuitos é para identificar o endereço e dizer, é com a gente que ele está querendo falar.
E o outro é para dizer, se é com a gente que ele está querendo falar, bota o dado no barramento de dados. Então, cada vez que chegar o endereço 2H no dispositivo que tem endereço 2H, é para o dispositivo que tem endereço 2H mandar um conjunto de dados para o CPU. Pronto, esse é o problema. Essa é a bronca que tem que ser resolvida. Como é que a gente resolve isso? Bom, como falei, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é construir o identificador de endereços. Esse identificador de endereço vai fazer o quê? Ele vai simplesmente verificar se o endereço que chegou no barramento de endereços foi o endereço do dispositivo em questão. Se foi, a saída tem que ser 1 para dizer que foi. Se não foi, a saída tem que ser 0. Então, esse dispositivo, esse bloco, né, ele tem 3 entradas e uma saída. Você diz, como assim? Por que é que ele tem 3 entradas? Porque ele é um identificador do endereço. E a gente viu que o barramento de endereços tem 3 bits. Se o barramento de endereço tem 3 bits, o circuito tem que ter 3 entradas, né? Uma para cada bit. E saída? Bom, essa saída só vai me dizer é você que ele quer falar ou não é você que ele quer falar. Então, ele só precisa de uma saída, certo? Essa saída, ela vai ser 1 sempre que o conteúdo que tiver aqui for 0, 1, 0, que corresponde a 2H. Caso contrário, a saída é 0. Então, ó, aqui é simples de a gente construir a nossa tabela da verdade. Uma vez que a gente, ó, esse é o problema, lá naquela sequência, né? O que é que a gente tem que fazer depois? Levantar a tabela da verdade. Aqui é fácil levantar a tabela da verdade, né? Uma vez que a gente sabe que as entradas vão ser A, B e C, e a saída é S, vou chamar aqui de S1, que ele está chamando aqui, ó, a saída é S1. Essa saída só é S1 quando a entrada for 0, 1, 0. Quantas possibilidades de entrada podem haver quando eu tenho 3 bits? Simples, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Que dá exatamente 8 possibilidades. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 0, até 1, 1, 1. Então, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pronto. Essas aqui são as 8 possibilidades de entrada que a gente vai ter se a gente considerar os nossos 3 bits. Quando é que a saída vai ser 1 dentre todas essas possibilidades? Só nesse caso. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Aí aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Pronto, só isso. Certo? Essa é a tabela da verdade do circuito. Uma vez que a gente tem a tabela da verdade do circuito, aí a gente vai escolher entre duas formas de obter nossa expressão lógica. Está lá a nossa tabela da verdade. O que é que a gente tem aqui na tabela da verdade? A gente tem uma combinação, né, de valores, e essa combinação de valores só vai produzir uma saída 1 se a gente organizar essas entradas da seguinte forma. Se eu fizer um AND dessas 3 entradas, barrando o valor da entrada A, barrando o valor da entrada C, a minha saída vai ser igual a 1. Concordam? Se eu colocar A barra, AND B, AND C barra, a minha saída vai ser igual a 1. E a minha saída só vai ser igual a 1 usando essa expressão se eu tiver essa entrada. Qualquer outro valor que eu aplicar a essa expressão, a saída vai ser 0. Por quê? Porque ela foi feita especificamente para essa situação aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de mini termo.
Então, ó, a minha saída aqui só é 1 se eu colocar na entrada 0, 1, 0 e a expressão associada a isso aqui for a barra end B, end C barra. Se eu fizer a barra end B, end C barra aqui, eu vou ter a minha saída igual a 1. Se eu colocar aqui, ó, pegar essa aqui e colocar 0, 0, 0. Se eu colocar essa primeira sequência aqui, se eu colocar 0, aqui vai entrar 1, 0 vai entrar 0 mesmo, e 0 aqui vai entrar 1. Se eu fizer um end desses três valores aqui, como isso aqui é 0, o resultado é 0. Vamos tentar esse outro valor aqui, ó, 1, 0, 1. Se eu colocar aqui, ó, 1 vai entrar 0, 0 vai entrar 0, e 1 vai entrar 0 de novo. Um end desses três aqui também dá 0. Então, percebam que essa expressão, ela só dá 1 na saída nessa situação aqui. Isso aqui é um mini termo. E esse mini termo, ele deve ser construído para todas as saídas que são 1. Certo? Vamos pegar só esse caso aqui, depois a gente vai para um mais complexo. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o circuito que tem que ser montado para que, na hora que chegar esse endereço aqui, no meu barramento de endereços, a saída seja 1. E a saída só vai ser 1 quando for essa sequência de valores que tiver na entrada. Então, a expressão de saída total do meu circuito, ela é obtida pela soma dos minitermos. Como a gente só tem um minitermo, a gente não tem soma dos minitermos. A gente só tem um minitermo. O que é a soma dos minitermos? Se por um acaso a gente quisesse que essa saída aqui também fosse 1, tipo assim, normalmente no mundo real, a gente tem o que a gente chama de broadcast, que é quando o CPU quer conversar com todo mundo de uma vez. E o endereço que é habilitado para broadcast normalmente é esse daqui, 1, 1, 1, 1. Se eu quisesse que essa saída aqui também fosse 1, isso quer dizer que quando tivesse essa entrada, a saída também tinha que ser 1. Qual era o minitermo associado a esse valor aqui? É simplesmente A, B, C. Então, o que seria a soma dos minitermos? A expressão de saída S seria A barra, B, C barra, ou A, B, C. Como isso aqui não foi solicitado, a expressão de saída do meu circuito é só essa. Certo? Tá aí, expressão de saída do meu circuito. Então, o identificador de endereços nada mais é do que isso aqui. Uma porta inversora, tá faltando uma bolinha aqui. Outra porta inversora, tá faltando outra bolinha aqui. Uma porta end de 2 entradas e outra porta end de 2 entradas. Professor, isso pode ser feito com uma porta end de 3 entradas? Poderia. A gente poderia simplesmente botar aqui assim, ó. A nossa saída S1. Opa. A, B, C. Podia ser desse jeito aqui. Obviamente que não tem esperança aqui passando aqui, né? Bom, vocês entenderam. Uma porta end de 3 entradas e a saída é S1. Podia ser desse jeito também, não teria problema nenhum. Esses circuitos, eles são equivalentes. Bom, segunda etapa, o habilitador. O que é o habilitador? O habilitador é outro circuito que só vai colocar o dado de dentro do dispositivo no barramento de dados se a saída S1 for 1. O que significa a saída de S1 ser 1? Significa que o CPU disse, eu quero conversar com você. Se no barramento de endereços o CPU botou o endereço daquele dispositivo em questão, a saída do identificador de endereços daquele dispositivo vai ser 1. Isso quer dizer que o dado que tiver dentro daquele dispositivo vai ser enviado para o barramento de dados. Pronto, é isso que ele quer. Então,
O circuito habilita a entrada de dados do periférico, deve, para cada bit de dado, habilitar sua entrada quando a saída do identificador for igual a 1. Pode-se analisar individualmente cada bit de dado e replicar o circuito para os demais. Lembrem, no barramento de dados, o que foi que a gente viu? Que ele tinha 4 bits. O circuito que a gente fizer para 1 bit vai funcionar para os 4. Logo, para cada bit, o circuito deverá ter 2 entradas. Uma entrada é referente efetivamente ao dado, e a outra entrada vai ser referente ao habilita, né? A saída S1 que veio do barramento de endereços. Bom, então a estrutura vai ser uma coisa desse tipo. Percebam. Se isso aqui é a saída do meu barramento de endereço, do meu identificador de endereço, lembra? Se o valor do meu identificador de endereços for 0, independente de qual for o dado, se o dado for 0 ou for 1, a saída vai ser que 0. Se o que tiver no meu identificador de endereço for 1, o valor que eu tiver no meu barramento de dados vai passar para a saída. O valor que eu tiver dentro do dispositivo, como sendo dado, vai ser enviado para a saída, certo? Então, se for 0, a saída é 0. Se for 1, a saída vai ser igual ao que eu tiver no meu dado. Simples. Se você observar, essa tabela aqui nada mais é do que uma AND. Ela representa um AND. A saída aqui, ó, só é 1 quando os dois são 1s. O resto é 0. Então, ó, AND. Isso aqui funciona para 1 bit. Se funciona para 1 bit, funciona para todos os outros. Então, tá aqui o circuito. Não precisou nem fazer o que é o mini termo desse circuito. O mini termo desse circuito é esse aqui, ó. F é igual a S1 AND DI. Né? Esse I é para cada um dos bits. Se tivesse mais um aqui, aí eu ia ter aqui mais outro mini termo que for dado por outra saída que seja 1. A gente não tem isso nesse caso. No próximo exemplo, é um exemplo maior, a gente vai ver esse tipo de coisa. Então, o circuito nada mais é do que isso aqui. É uma AND para cada bit, não são 4 bits, já que é o bit de dado. Isso aqui é o dado que está dentro do dispositivo, D0, D1, D2, D3. Esse dado só vai sair para o barramento de dados se aqui em S1 eu tiver 1. Se eu tiver 0, o conteúdo daqui vai ser sempre 0, referente a esse dispositivo. Então, ó, o que a gente tinha era uma coisa assim. Habilitador de endereços, ABC, ele tem uma saída S1. Aí a gente tem aqui o nosso, né, a nossa sequência de dados. A nossa sequência de dados tem 1, 2, 3, 4, que vai do D0 até o D1, 2, 3, né? E a saída aqui, o F de 0 até o F3, ele só vai corresponder exatamente o que tem aqui, se isso aqui for 1. Endereço dado. São dois circuitos separados, que estão ligados, né? No fim das contas. Então, essa é a estrutura, tá vendo? Primeiro bloco e o segundo bloco, ligados pela saída S1. Certo? Gente, vocês conseguiram pegar essa sequência? Conseguiram entender mais ou menos essa proposta? Deixa eu ir para o próximo exemplo, para que fique mais claro essa história da soma dos mini termos, para vocês entenderem melhor isso aqui. Esse exemplo é um exemplo maior. Vamos ver o que é que está sendo solicitado aqui nessa estrutura. Bom, a gente tem aqui um alarme residencial. Esse é um projeto de um alarme residencial. O alarme de uma residência deve disparar acionando uma sirene toda vez que um dos meios de entrada da residência for violado, ou seja, aberto por alguém indesejado. Problema:
projetar um alarme de uma residência que possua 2 janelas e uma porta, essa residência é bem simples, 2 janelas e uma porta, e que dispare se uma delas for aberta sem que a senha seja digitada. Então, imagine, é uma casa simples, essa casa tem 2 janelas e uma porta, e do lado dessa porta a gente tem um bloco de senha. O que é que acontece? Toda vez que uma dessas entradas for aberta, o alarme deve disparar se e somente se a senha que for digitada aqui estiver errada. Porque imagina, a pessoa pode querer abrir a janela ou a porta por causa do calor. O que é que ele faz? Ele abre a janela, vai lá, digita a senha e o alarme não dispara. É óbvio que numa implementação prática disso aqui, tem muito mais detalhes associados, né? Tipo, o tempo entre abrir a porta e ir lá digitar a senha, isso é uma variável que deveria ter sido considerada, mas não foi. A gente está simplesmente abstraindo isso aí, a gente está simplificando ao máximo o projeto. Esse bloco de senha, como é que esse bloco de senha é implementado, né? Esse bloco tem quantos dígitos na senha? Bom, tudo isso está sendo implementado de uma maneira bem simples, bem simplificada. A gente está ignorando algumas coisas. Então, a gente tem aqui janela, porta e aqui senha. Então, o alarme só deve ser disparado se alguma dessas estruturas, ou todas, forem abertas e a senha estiver errada. Certo? Então, pronto. Primeira coisa que a gente precisa definir. Cada porta ou janela, quando fechada, aciona um interruptor, fechando o circuito, lógico, fechando o circuito, logo o nível lógico é 1. O que isso quer dizer? A porta e a janela, quando ela está fechada, o valor do sensor é 1. Quando está aberto, o valor do sensor é 0. Certo? Outra coisa. O circuito, né, deve ter 4 entradas, sendo 2 para janelas A e B, uma para a porta C e outra para indicar que a senha foi digitada corretamente. Essa entrada é a entrada D. Então, tipo, quando você digita a senha, esse bloquinho, ele só tem uma saída, que diz a senha está correta ou a senha está errada. Quando a porta ou janela estiver fechada, a entrada, né, ou A e B, A, B e C, na verdade, vão ter o valor 1. E vão ter valor 0 quando algum desses dois, seja porta ou janela, estiver aberto. A entrada D é 0 quando a senha for incorreta e é 1 quando a senha for correta. O que isso quer dizer? Se tiver 0 em alguma das situações lá, né, as portas estão com 0, a janela, a porta está com 0, as janelas estão com 0, e a senha estiver com 0, né, se alguma dessas entradas e a senha estiver com 0, o alarme tem que disparar. Certo? Esse é o problema. Essa é a bronca que a gente tem que resolver. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer a partir do momento em que a gente sabe qual é a situação? Essa é a situação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar a tabela da verdade. Vamos entender como é que essa tabela da verdade surgiu. O que isso aqui, essa primeira, percebam, são 4 entradas. Se são 4 entradas, eu vou ter 16 possibilidades aqui, ó. Vai do 0 até o 15. Se você lembra, né, que se a gente pegar esses 4 valores aqui e converter para decimal, você tem 0, 1, 2, 3, até, ó, 1, 1, 1, 1. Isso aqui é igual a 15 decimal. Quando é que o alarme deve disparar? Vamos ver a primeira situação. Que situação é essa? Eu tenho 0 em A, 0 em B, 0 em C e 0 em D. Isso quer dizer que eu estou com as 2 janelas abertas, a porta aberta e a senha que foi digitada foi errada. Então, isso aqui, ó,
o alarme tem que disparar. Segundo caso, eu estou com tudo aberto, mas o cara foi lá e digitou a senha correta. Se o cara digitou a senha correta, não precisa disparar alarme. Isso quer dizer que o cara estava com calor e deixou tudo aberto. Próxima situação, eu estou com as janelas abertas, a porta está fechada e a senha que foi digitada errada. Então o alarme tem que disparar. Aqui, eu estou com as duas janelas abertas, porta fechada, senha digitada correta. Então o alarme não dispara. Vou pegar outra situação aqui pelo meio. Olha essa situação aqui, ó. Eu estou com as duas janelas fechadas, a porta aberta e o cara foi lá e digitou a senha correta. Se ele digitou a senha correta, o alarme não precisa disparar. E aí, ó, lembra que eu falei, né, que isso aqui é um típico exemplo, aquele exemplo de fixação, né? É um exemplo que dificilmente reflete a realidade. Vou dar um exemplo aqui. Ó, a gente tem aqui as três portas, as duas janelas e a porta estão fechadas e a senha que foi digitada aqui foi errada. Os três estão fechados e a senha foi digitada errada. Nesse tipo de situação, o alarme deve disparar ou não? Depende, né? Depende de onde está esse bloco de senha. Se o bloco de senha está do lado de fora, isso pode ser um daqueles guri ruim, que vai lá e fica apertando nos botões assim do nada e corre, né? Se está tudo fechado, não faz sentido que o alarme seja disparado, só porque o cara digitou uma senha errada. Então aqui, ó, o alarme está desligado. Mas e se a senha, se o bloco de senha estiver pelo lado de dentro? Se o bloco de senha estiver pelo lado de dentro e por algum motivo alguém digitou a senha errada lá dentro, não sei, pode ser uma criança que estava lá dentro trancada, pode ser o próprio adulto que estava simplesmente brincando, ou pode ser um ladrão que está simplesmente testando, entrou de alguma forma, ninguém sabe como, Então, tipo, essas situações no mundo real, elas precisam ser consideradas, precisam ser pensadas. Aqui a gente está negligenciando tudo isso. Aqui, ó, você está com tudo fechado e digitou a senha correta. Também não precisa que o alarme dispare. Então, isso aqui é a representação lógica da sua situação. E aí, ó, perceba, diferente daquele outro exemplo, agora a gente não tem só um mini-termo. Os mini-termos, eles são produzidos para todas as linhas que você tem a saída igual a 1. Então tá aqui, ó, essa saída aqui é igual a 1. Esse valor só vai ser 1 na saída se eu tiver essa combinação aqui de variáveis na entrada. A barra, end, B barra, end, C barra, end, D barra. Se eu barrar todas essas entradas aqui, eu vou ter a minha saída 1. Nessa outra opção aqui, ó, a minha saída só vai ser 1 se eu colocar a barra, end, B, barra, end, C, end, D. E assim por diante. Você vai fazer para todas as saídas, todos os valores que a saída der 1. E você simplesmente vai fazer uma combinação dos valores de entrada, levando em consideração o que precisa ser feito, sempre utilizando uma operação do tipo AND. Pronto. Uma vez que você faz isso, a sua saída vai ser a expressão, né? A fórmula matemática que descreve o seu circuito vai ser nada mais, nada menos do que uma soma de todos os mini-termos. Quando eu digo soma, entendam por ou. Vai ser um ou de todos esses mini-termos. Professor, por que isso tem que ser feito? Por que é que é um ou? Se vocês observarem, o meu circuito, ele tem a minha saída, ela tem que ser acionada em qualquer uma dessas situações aqui, onde eu tenha uma saída 1. Então, se eu faço um circuito para só atender essa situação, qualquer outra dessas situações que acontecer, não vai acionar o circuito. Então, eu tenho que fazer um circuito para essa situação, um circuito para essa, um circuito para essa, um para essa, um para essa, um para essa, um para essa. Pego todas as opções que foram geradas e faço um ou. Se em qualquer um desses circuitos você tiver uma saída 1,
a expressão tem que representar esse 1 que vai fazer o circuito a disparar o alarme. Então, ó, independente se foi essa situação, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, o seu alarme tem que disparar. Então, é isso que a gente chama de soma dos minitermos. E o que seria o produto dos maxitermos? Bom, a gente tem uma outra opção de analisar esse circuito. Aqui eu estou analisando o circuito quando a minha saída é 1. Mas eu posso analisar o circuito no caso contrário, que é quando a minha saída é 0. Se eu escolher analisar o meu circuito quando a saída é 0, eu vou fazer o que nós chamamos de produto dos maxitermos. E aí, o que é um maxitermo? O minitermo é isso aqui, ó, é compacto. O que é um maxitermo? Bom, um maxitermo é o seguinte: se eu pegar aqui essa expressão e eu fizer assim, ó, A barra, ou B barra, ou C barra, ou D barra, isso aqui é o que nós chamamos de maxitermo. A minha saída só vai ser 0 se eu fizer um ou das entradas dessa forma. Perceba que eu troquei uma AND de 4 entradas por uma OU de 4 entradas. Então, sempre que eu falo de minitermo, eu estou falando de AND. Sempre que eu falo de maxitermo, eu estou falando de OU. Aí você pensa, certo, beleza. Quando é que eu escolho minitermo ou maxitermo? Simples. Quando a quantidade de termos for a menor. Lembre, o objetivo da gente é sempre deixar a menor quantidade de portas lógicas para descrever o funcionamento desse circuito. Se eu tiver aqui... Por que foi escolhido o minitermo aqui? Se você contar, aqui são 16 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho com valor 1 aqui na saída? 8. Quantas possibilidades eu tenho com valor 0 aqui na saída? 8 também. Nesse caso, a gente escolheu o minitermo. Podia ter escolhido o maxitermo. Nesse outro exemplo, por que foi que a gente escolheu minitermo? Porque só tem uma saída com valor 1. Se a gente tivesse uma situação onde aqui fosse 1 e aqui fosse 1, compensava utilizar o quê? Um maxitermo. Porque se eu tivesse essas 3 saídas 1, qual é que seria a minha expressão de saída? Ela seria aqui assim, ó, S1 barra AND DI, ou S1 AND DI barra, ou S1 AND DI. Pronto. Se fosse um aqui, um aqui, um aqui, o minitermo daqui seria esse, S1 barra AND DI. O minitermo daqui seria S1 AND DI barra, e o minitermo daqui, SI DI. Pronto, eu tenho que somar esses 3, né, fazer um OU desses 3. Isso aqui seria a minha expressão de saída. Perceba que eu tenho aqui, ó, 2 operações de OU, 1, 2, 3 operações de AND. Se eu estivesse trabalhando com minitermos, era isso que eu ia precisar fazer. Se eu quisesse fazer com maxitermos, já que só tem 1, 0, a expressão de saída FI seria apenas S1 barra ou DI barra. Opa, barra não. Sem barra. SI ou DI. Pronto, somente isso. Perceba que a expressão aqui ficou muito mais simples do que essa expressão aqui. Então, normalmente, a gente escolhe entre minitermo e maxitermo de acordo com a quantidade que a gente tiver na saída.
Se eu tiver menos minitermos, a gente escolhe minitermos. Se eu tiver menos maxitermos, a gente escolhe maxitermos. E aí a gente sempre vai ter a menor quantidade, uma quantidade menor de portas lógicas utilizadas no nosso circuito. Mas, ó, a gente chegou aqui nessa expressão. E aí percebam, olha o tamanho dessa expressão. Quantas portas lógicas eu não vou precisar utilizar para implementar esse circuito? Se você implementar esse circuito do jeito que está aqui, ele vai funcionar do jeito que essa tabela está dizendo. Sempre que uma porta for aberta, sempre que uma janela for aberta e a senha for digitada errada, essa minha saída vai dar 1. Isso aqui é a expressão canônica que descreve o funcionamento desse circuito. Se você quisesse, você podia simplesmente pegar as portas lógicas e implementar do jeito que está aqui. Ele iria funcionar, logicamente, né? Ele iria funcionar e você ia ter a sua situação resolvida. Mas no mundo real, a gente sabe que o ideal é que a gente minimize essa quantidade de portas lógicas. O que é que a gente precisa fazer a partir de agora? Lembra, né? Situação era o primeiro passo, tabela da verdade era o segundo, expressão, né, era o terceiro, que é isso aqui que a gente está fazendo, e agora a gente vai para o quarto, simplificação. O que é simplificar? Simplificar é reduzir esse circuito, essa expressão aqui para a menor quantidade de portas lógicas possível. E é aqui, até esse processo aqui, até isso aqui, podem ter certeza que o processo é basicamente mecânico. O que é dizer basicamente mecânico? É simplesmente adaptar, botar barra onde precisa ser botado barra e obter todos os minitermos e depois colocar como uma soma. A grande complicação desse processo está no próximo passo, que é a simplificação. Por quê? Porque a simplificação ela vai ser baseada em todos aqueles teoremas, postulados, identidades, propriedades que a gente estudou na aula passada. Tudo que Boole e De Morgan desenvolveram. Então, ó, se vocês vierem para cá, isso representa a nossa expressão completa. A partir disso aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai começar a aplicar aqueles teoremas. Primeira coisa que a gente pode fazer, perceba, D barra está em todo mundo, ó. D barra, D barra, D barra, D barra, D barra, D barra. Olha o que foi feito aqui, ó. Fator comum em evidência. D barra ficou em evidência. E aí, ó, as outras expressões. Aqui, deixou D barra em evidência. Aí, se você pegar aqui, ó, A barra, B barra, A barra, B barra. É o mesmo termo que eu tenho aqui e que eu tenho aqui. Aí eu fui isolei, ó. C barra, C. Tá aqui. Do mesmo jeito aqui, ó. A, B, A barra B, A barra B. Aí aqui, ó. C barra, C. Tá aqui. Aí aqui, ó. A, B barra. Aí aqui, ó. C barra, C. A, B barra. Tá aqui. E esse último aqui que ficou sobrando. Quem é C barra ou C? Bom, C barra ou C, a gente descobriu que é 1. 1 e 1. Então, aqui, ó, ficou só A barra B barra, A barra B, A B barra. E no final ficou aqui, ó, AB, C barra. Se você pegar aqui, ó, A barra tá aqui, A barra tá aqui. Aqui eu tenho B barra e B. Do mesmo jeito que a gente fez aqui para o C barra. Tá aqui, ó, A barra, B barra B. Isso aqui a gente já sabe que é 1. E aqui eu deixei A em evidência. E aí ficou, ó, B barra ou B, C barra. A gente viu que isso aqui tem uma propriedade que diz que isso aqui é igual a B barra ou C barra. Na verdade, a gente não viu isso aqui. A gente viu que existe uma propriedade que diz que B ou B barra C, desse jeito, equivale a B ou C. Se eu não me engano, é isso aqui. Tem que ver de novo na aula passada. Se vocês demonstrarem isso aqui, vocês vão ver que o resultado é isso aqui.
É só fazer uma troca de variáveis, dá para fazer essa demonstração. B barra ou B, C barra é a mesma coisa que B barra ou C barra. E aí eu tenho A barra, A, B barra ou C barra. Se você pegar aqui, ó, se você demonstrou isso aqui, perceba que isso aqui para esses dois, isso aqui é um resultado. Então, você pode aplicar a mesma coisa que você aplicou para isso aqui, ó, você pode aplicar para essa estrutura. Então, no fim das contas, quando você simplifica isso aqui, você tem A barra, B barra, C barra, um O de todo mundo e o D barra aqui do lado de fora. Vejam a diferença dessa expressão para essa expressão. A quantidade de portas lógicas associadas a essa expressão e a quantidade de portas lógicas associadas a essa expressão. Percebam, daqui, dessa primeira parte, para cá, tem muita coisa que não é trivial. Tem muita coisa que vocês precisam exercitar para sair daqui e chegar aqui. Sair dessa linha e chegar nessa linha. Qual é o problema desse processo de simplificação? Apesar de você reduzir muito a complexidade do seu circuito, o problema desse processo de simplificação está numa coisa só: as escolhas que você faz para simplificar o processo. Perceba que se a pessoa não tivesse percebido que D barra é comum em todos os termos, se ele tivesse simplesmente resolvido fazer assim, ó, olhou aqui, aí viu assim, ó, eu tenho aqui, ó, A barra, B barra é comum aqui, A barra, B barra é comum aqui. Pronto. Se ele tivesse escolhido esses dois aqui e botado em evidência C barra, D barra, C, D barra, só o fato de ele ter escolhido esses dois termos para começar a simplificação e depois escolhido esses outros dois e assim por diante, o resultado já ia dar diferente disso aqui. Certo? A gente vai ver que existe um método de simplificação mais simples e esse é confiável 100%, em que a gente vai sempre ter a solução menor possível, a melhor solução de todas, que é através do mapa de Veith-Carnot. Mas, por enquanto, a gente ainda vai ter que lidar com a simplificação. E aí a gente consegue visualizar, perceber, né, que o processo de simplificação consegue gerar uma simplificação, né, uma minimização da quantidade de portas lógicas, do tamanho do nosso circuito, que é fantástica. A gente só não tem a garantia de que ela vai ser a melhor de todas. A gente só vai ter essa garantia quando a gente vê o mapa de Veith-Carnot, certo? Mas percebam esse processo, né, de simplificação e percebam a utilização, a utilidade que ele tem na hora de você reduzir o tamanho do seu circuito. Então, aqui, essa solução aqui é uma solução muito mais viável de se implementar do que essa solução aqui. Certo? Bom, pessoal, então tem um conjuntinho de exercícios aqui no final, né? Novamente, é como uma listazinha. Vocês vão ter esse exercício e esse aqui, eu vou falar dos dois, e aí vocês entregam até a próxima aula. Vou deixar lá no Siga, para que vocês, como uma tarefa, para que vocês realizem essa atividade aí até a próxima segunda-feira. Gente, o que é que está pedindo aqui nesse exercício, nesse conjunto? E aí eu sugiro, né, vejam, se tiverem com dúvida, entrem em contato. Por quê? Porque isso aí, esses exercícios aí, eles são importantes para mecanizar esse processo, né? Percebam que, no fim das contas, quando vocês forem implementar essas coisas, os problemas que vão aparecer para vocês no mundo real não são problemas do tipo, e simplifique essa expressão lógica. Não, no fim das contas, o que vai aparecer na vida de vocês vocês têm um problema e vocês vão utilizar esse conhecimento como uma ferramenta para resolver esse problema. Mas, normalmente, o problema é um problema muito grande, né? Um problema que envolve o uso de diferentes conhecimentos. Então, a primeira coisa aqui, né? Projete um circuito somador ou subtrator completo
de 8 bits. Escolham. Ou vocês fazem o somador, ou vocês fazem o subtrator. Eu vou deixar aberto para vocês. Vocês escolhem fazer um ou o outro. Qual é a complicação desse aqui, pessoal? Percebam que aqui é projete o circuito. Não vai ser mais agora aquela coisinha de, ó, eu tenho uma caixinha, tenho 2 entradas, duas saídas. Não, agora eu quero saber o que é que tem dentro dessa caixinha, né? Então, vocês vão projetar essa caixinha. Percebam que, como a questão pede 8 bits, no fim das contas, vocês vão ter isso aqui 8 vezes, onde a saída o transporte de saída de 1 vai ser ligado no transporte de entrada da próxima caixinha. Só isso, né? Vocês só precisam projetar um e repetir, reproduzir o que vocês obtiveram para cá 8 vezes. Vamos facilitar a vida, né? Quem faz para 8, faz para 4. Quem faz para 8, faz para 4, faz para 2. Então, pronto, vamos deixar 2 aqui, porque aí, no fim das contas, facilita a vida. É um Ctrl+C, Ctrl+V, do mesmo jeito, né? Se você faz para 1, você faz para 2, para 3, para 4. No fim das contas, a única sacada aqui é você ligar o transporte de saída de um no transporte de entrada de outro, certo? Só relembrar isso aí. Então, façam para 2 bits. Na segunda questão, projete um circuito para comparar 2 números de 2 bits. A única coisa que o circuito tem que fazer é, se esses 2 números forem iguais, a saída é 1. Se os 2 números forem diferentes, a saída é 0. Pronto. Então, são 2 números que vão ter que ser comparados de 2 bits. Então, estão entendendo, né? São 2 números de 2 bits. Eles precisam ser comparados. A saída só vai ser 1 quando esses 2 números forem iguais e vai ser 0 quando esses 2 números forem diferentes. Projete um gerador de paridade par para um número de 3 bits. Pronto. O que é um gerador de paridade par para um número de 3 bits? Né? Você tem 3 bits. A saída desse circuito vai ser o valor da paridade para esses 3 bits. Que paridade? Par. Então, o seu circuito, ele vai ter que ter como saída o valor do bit de paridade par para os 3 bits de entrada. Certo? Projete uma fechadura eletrônica que abra a porta quando a senha digitada for correta. Considere a senha com 3 algarismos decimais, a senha é essa daqui, 365, onde cada algarismo é representado em binário puro. E aí o que é que acontece? Se o valor da senha que foi colocado foi esse aqui, certinho, a saída é 1. Se não for, a saída é 0. Projete um somador para 2 números de 1 bit, sem entrada de transporte. Então, ó, somador completo aqui é o quê? Meio somador. Projete um somador para 2 números de 1 bit, sem entrada de transporte, usando somente portas NAND. Faça a mesma coisa usando somente portas NOR. Pronto. E o próximo, a figura ao lado mostra de forma esquemática a conexão de 4... Isso aqui existia, gente. Isso aqui antigamente existia. Hoje em dia, esse gerenciamento todo é feito no próprio computador, na própria impressora. A própria impressora já tem. Se você ligar a impressora em rede, ela já tem a ordem de prioridade. Antigamente não era assim, não. Antigamente o cara tinha um circuito físico, o cara fazia um circuito lógico, plugava todos os computadores lá no circuito e tinha só uma impressora, quando o cara tinha que compartilhar uma única impressora com vários computadores. Então, ó, o circuito da figura ao lado mostra, né, uma conexão de 4 computadores de uma determinada empresa a uma única impressora. Essa conexão é feita através de um circuito de controle, esse circuito aqui.
qual é a expressão que descreve o funcionamento do circuito de controle para garantir que o mesmo obedeça às seguintes prioridades. O setor administrativo tem prioridade 1, o setor pessoal prioridade 2, o setor de engenharia prioridade 3 e o setor de vendas prioridade 4. Projeto de circuito de controle. O que é que isso quer dizer? Olha, percebam. Sempre que alguém do setor administrativo mandar um documento para ser impresso, sempre, ele tem prioridade sobre os demais. Então, a chave dele tem que ficar ligada e a chave dos outros desligada. Sempre que o setor de pessoal precisar imprimir um documento e esse setor aqui não for imprimir nada, esse setor aqui, esse daqui tem prioridade sobre os demais. A chave dele fica ligada e as outras 3 vão ser desligadas, caso esse aqui não tenha mandado requisição. E assim por diante. Então, vocês têm que dizer como é que é esse circuito para o acesso deles à impressora. Dica preciosa. Quantas entradas tem esse circuito e quantas saídas tem esse circuito? Essa é a grande sacada. Esse circuito tem quantas entradas? Ó, setinha entrando. Esse circuito tem quantas saídas? Ó, as setinhas que estão saindo. Lembrem, para cada saída de um circuito, a gente tem, para cada saída de uma estrutura, a gente tem um circuito associado. Para cada saída de uma tabela, a gente tem um circuito associado. Certo? Então, lembrem disso aí na hora de fazer esse projeto. Pronto. Isso aqui é um problema. Isso aqui, no mundo real, acontecia. A gente precisava ter uma caixa dessa daqui que fazia essa prioridade, né, dependendo de quem fosse utilizar a impressora. Certo? Então, essas são as atividades para a segunda da semana que vem. Beleza? Vou botar essas atividades aí lá no SIGA, juntamente com a aula, né, eu coloco como uma tarefa, e aí vocês respondem até a segunda-feira. Caso tenham dúvida, né, não se acanhem para entrar em contato. Beleza, gente? Estão entendendo direitinho o conteúdo? Tá rolando, tá... Eu sei que muito do que das dúvidas, elas vão aparecer efetivamente quando vocês começarem a botar a mão na massa. Mas percebam, né? Não, Luísa, esse slide não é o mesmo da aula passada. Eu vou colocar esse slide também lá no SIGA, certo? Vou colocar associado à mesma aula que eu coloquei o vídeo da aula passada. Por quê? Porque todo esse conteúdo que a gente está vendo, ele é um conteúdo associado a portas lógicas, né? Então, eu já coloquei os vídeos da aula passada, o vídeo da aula passada associado à aula de portas lógicas, né, a segunda aula de portas lógicas. Depois eu vou colocar também, hoje eu vou colocar também o vídeo dessa aula e os slides dessa aula associado ao conteúdo de portas lógicas. E aí eu coloco lá uma tarefa, cadastro a tarefa lá no SIGA, com esses 2 últimos slides dessa nossa aula de hoje, certo? E aí, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. As dúvidas, elas normalmente surgem quando vocês botam a mão na massa. Então, não fiquem sem botar a mão na massa, não, porque efetivamente é quando as dúvidas começam a surgir. Beleza? A gente tem uma aula de exercício marcada, ela teoricamente, se eu não me engano, estava marcada, eu não me lembro se era para a segunda passada ou se era para hoje. Essa aula de exercício eu já tenho ela gravada, só que é o conteúdo associado já à parte de mapa de V de Carnot. Então, como ela já está gravada,
Depois que eu der a aula de mapa de verde Carnot, eu coloco o vídeo também lá no Siga, e aí vocês podem assistir, é uma aula onde eu faço os exercícios usando o mapa de verde Carnot. Eu acho até que eu resolvo umas questões de prova, alguma coisa assim nessa linha. Certo? Beleza, pessoal? Bom, Beleza. então, vou parar nossa gravação aqui, só mais uma vez agradecer pela presença de todos, né? Desejar aí um bom início de noite, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Certo?